Os Rockefeller são uma família muito antiga, com profundos laços ligados à indústria do petróleo, entre muitos outros setores. Eles são autores de conspirações de todos os tipos. Talvez o maior feito desta família seja o que está para acontecer agora, a nova ordem mundial. Em particular, o recém-falecido David Rockefeller, que morreu em 2016 com 101 anos de idade e figurou no registro do bilionário mais antigo do mundo. Outras ligações são feitas entre os Rockefellers e a Comissão Trilateral, bem como o Grupo Bilderberg. Aos Rockefellers é creditada a fundação destes dois grupos, com os interesses de promoverem a nova ordem mundial. Todas as pessoas que já viveram nesta terra, cada um no seu tempo, já ouviu algo sobre alguma trama dos Rockefellers. As marcas dos dedos dos Rockefellers estão presentes em muitas tortas de maçã. Os Rockefeller fizeram sua riqueza através de John D. Rockefeller e sua fundação da empresa Standard Oil. Esta empresa foi capaz de arrastar fortunas para a dinastia Rockefeller. Sua riqueza se iniciou quando ele começou a vender álcool proibido para os soldados americanos. Ele era dono de uma destilaria de whisky. John D. Rockefeller era avô de David Rockefeller e morreu em 1937. Ele foi o primeiro bilionário do mundo. David Rockefeller foi o último dos netos de John e o mais poderoso e o mais favorecido. Ele era o presidente do banco Chase Manhattan. Foi comentado sobre David Rockefeller. Ele era tão rico e poderoso que se alguém o colocasse como presidente dos Estados Unidos, ele abandonaria o cargo no dia seguinte. Nelson Rockefeller, outro notável, morreu em 1979. Ele foi governador de Nova York e vice-presidente da Gerald Ford. Os Rockefellers mais jovens seguem exatamente os passos da dinastia, enquanto eles são uma família incrivelmente poderosa. Diga-se de passagem, uma das 13 linhagens de sangue dos Illuminati. Na época da morte de John D. Rockefeller, a família tinha ativos totais de 10,5% do produto interno bruto americano. É um montante gigantesco em relação ao PIB, pois é muito mais do que o valor atual das fortunas de Warren Buffett e de Bill Gates. No entanto, os Rockefellers oficialmente possuem um patrimônio líquido de apenas 3 bilhões de dólares. Na verdade, o seu valor patrimonial ultrapassa a casa dos 4 trilhões. Acontece que eles simplesmente preferiram sempre parecer menos influentes do que eles são. David Rockefeller foi acusado de ser o homem mais perverso vivo. É sabido que ele usou transplante de órgãos no mercado clandestino para manter seu corpo falido em operação, em uma ilha particular, num hospital particular. A família Rockefeller possui inúmeras propriedades no mundo todo. Em algumas das suas muitas ilhas, existe um hospital clandestino montado. Afirma-se que é o hospital mais moderno de todos os tempos. É o local onde garotos e garotas na idade de 13 a 18 anos são levados para servirem de armários de órgãos, sempre que um membro da família Rockefeller precisa de um transplante de órgãos. Inúmeras crianças são sacrificadas até que se encontre o órgão ideal para cada tipo sanguíneo de um membro da dinastia Rockefeller. A informação oficial é que David Rockefeller, durante a sua vida, só de corações, ele teve 7 diferentes no seu corpo. Foram 6 transplantes bem-sucedidos. David Rockefeller afirmou: "Eu nunca conheci um ditador que eu não tenha gostado dele." Ele era a mente por detrás de Henry Kissinger no governo americano. Foi a época que David Rockefeller esteve mais exposto. Fora este episódio, ele sempre governou pelas sombras. A família Rockefeller também tem ligações muito estreitas com JP Morgan e Rothschilds, duas outras famílias internacionais extremamente poderosas. David Rockefeller foi considerado como a principal figura a promover uma nova ordem mundial e um governo único mundial. David Rockefeller foi a primeira pessoa do mundo a defender abertamente na ONU a redução populacional.
Os Rockefellers também disseram ter desempenhado um papel importante na definição da percepção pública em vários problemas. Por exemplo, a Fundação Rockefeller é responsável pela promoção do darwinismo e da sobrevivência do mais apto. A ideia é que os melhores sobrevivem. Isso torna as coisas melhores para todos na visão mais ampla, pois fortalece todo o sistema. Se uma pessoa é mandada embora do emprego, significa que essa pessoa não é apta para a função que a ela foi atribuída. Agora ela terá que obter um emprego em uma função onde não exija tantas habilidades. A moral não desempenha um papel, e não há tal coisa como altruísmo. Como David Rockefeller um dia afirmou, o que é bom para a civilização também é bom para os negócios e vice-versa. A grande corporação que cresceu por engolir seus concorrentes menores era meramente a exibição da lei da sobrevivência do mais apto de Darwin, o Federal Reserve. É sabido que cada nota de dólar pertence aos Rockefellers. Isto ocorre porque eles são os fundadores originais e os proprietários do Federal Reserve, a instituição que emite dinheiro a título de empréstimo para os governos. E são as pessoas quem pagam as taxas de juros aos Rockefellers. É um banco privado. Este banco não é federal e nem nacional, ele é privado. Mas a população não sabe que o governo recebe seu dinheiro da instituição privada dos Rockefellers. Diga-se de passagem, este banco particular, o Federal Reserve, é a instituição credenciada com financiamento de todas as guerras modernas. As famílias de JP Morgan e os Rothschilds também são vinculados ao Federal Reserve. Foi o acordo que fizeram para a capital internacional, neste caso inglês, entrar nos Estados Unidos. Além disso, existem os laços entre a família Morgans, Rothschilds e Rockefeller, que eles não podem ser negados. Estes laços são evidentes. Outras famílias interligadas e que também têm participação no Federal Reserve são os Lazar da França, os Warburgers de Hamburgo, os Goldman Sachs de Nova York, os Seix de Roma e os Lehmans. Alguns especulam que até 90% da riqueza da empresa, da Fortune 500, são de propriedade destas 8 famílias. O grupo Bilderberg. Aqui o Hotel Bilderberg, nos Países Baixos. O grupo Bilderberg é composto de 120 a 150 membros que se reúnem anualmente para discutir questões de interesses deles a respeito do mundo. É sabido no meio jornalístico que este grupo Bilderberg é, na verdade, o encontro dos líderes mundiais que não são eleitos em nenhum lugar do mundo, ou seja, não exercem cargos públicos, mas mandam naqueles que exercem. São principalmente indivíduos extremamente ricos da América do Norte e da Europa que participam. A primeira conferência ocorreu na Holanda em 1954. O objetivo deste primeiro encontro era promover o atlantismo, o que significa um menor entendimento entre os povos da Europa e da América do Norte. A primeira conferência ocorreu na Holanda em 1954. Foi quando o véu da sua existência foi levantado. Então eles disseram que o encontro era para promover a União Atlântica entre os países da Europa e da América do Norte. Esta informação dada por eles não sobreviveu muito tempo, pois logo nas reuniões seguintes ficou sabendo que a ideia, na verdade, era estabelecer um domínio político e econômico mundial que não tivesse limites. O encontro original, na verdade, era apenas o início de uma relação que não teria mais fim. Estados Unidos e Europa integralizados em um único propósito: a criação da nova ordem mundial. Um dos membros mais influentes do grupo Bilderberg, ex-político britânico Dennis Halley, admitiu que a intenção, na verdade, sempre foi formar um governo mundial e trabalhar dentro de uma agenda. O motivo principal desta nova ordem mundial, segundo eles, é para que haja união entre os países e nunca mais exista guerra. Isso é claro porque não irão permitir que ninguém se levante contra eles. Assim não haverá oposição.
a tirania poderá rolar solta. O memorando real do que é discutido na reunião do Bilderberg é mantido em sigilo absoluto. Seus participantes precisam estar conscientes de algumas ordens e decisões, mas não podem, em hipótese alguma, divulgá-la ao público. Pessoas que não puderam se esconder e tiveram suas participações no grupo reveladas: David Cameron, Angela Merkel, Gordon Brown, George Soros, Donald Rumsfeld, Rupert Murdoch, Tony Blair, Bill Clinton, Henry Kissinger e, é claro, o próprio David Rockefeller. Inclui-se também o fundador do PayPal, Peter Thiel, o dono do LinkedIn, Reid Hoffman. Está incluída também uma lista enorme de representantes de outras pessoas mais influentes, que acharam melhor não comparecer pessoalmente, mas mandaram empregados de confiança em seus lugares. Os assuntos atuais tratados nas reuniões dos Bilderberg, que ocorrem todo ano, é sobre o crescimento da China, a Revolução 4.0, as epidemias e vacinas, as mudanças climáticas, a relação empregado-empregador, eleições de políticos dos seus interesses e o mais contundente para a agenda global neste momento, o domínio totalitário da água do planeta. E acaba de vazar uma nova informação sobre o grupo Bilderberg. Ficou comprovado que a decisão de lançar Barack Obama como candidato à presidência dos Estados Unidos aconteceu em uma reunião do grupo Bilderberg. Não se consegue afirmar que o grupo Bilderberg tenha planejado todas as movimentações militares pelo mundo desde a época da sua criação, mas pelo menos uma destas vazou e hoje é considerado como fato. O grupo Bilderberg foi responsável pelo início da Guerra do Kosovo após uma reunião na Escócia em 1996. Segundo o jornalista e radialista David Icke, o grupo Bilderberg é formado por pessoas que não são humanas, mas reptilianos. A mídia convencional não faz cobertura das reuniões do grupo Bilderberg. A informação oficial é de que esta reunião não existe. Hoje, com a comunicação ao alcance de todos através da internet, são difundidas todo ano vídeos e imagens das reuniões dos Bilderberg, o que comprova que realmente eles existem. Não é teoria da conspiração, como a grande mídia insiste em afirmar. Quando algum integrante é pego por um desses jornalistas independentes e questionado, eles dizem que a dominação mundial não é pauta da agenda da reunião e que o objetivo simples deles é a troca de informações. As pessoas mais influentes do mundo, as mais ricas e mais poderosas e suas representações, reunidos em vários dias em um hotel escondido em algum lugar do mundo, apenas para trocar informações. Qualquer pessoa com um pingo de inteligência conseguirá perceber que, mesmo eles não sendo reptilianos de outra dimensão, não vão se encontrar para tomar chá com biscoito e jogar conversa fora. É uma reunião da elite global. Seria tolo qualquer pessoa pensar que eles deixam seus afazeres pessoais, suas obrigações com suas empresas multibilionárias, para estar reunido durante uma semana, senão para consolidar seu domínio e poder de forma global. É certo que esta reunião dos Bilderberg tem algo muito especial nela: mantê-los ricos, cada vez mais bilionários. Enquanto isso, os outros, pobres, cada vez mais pobres. Não se esqueça, o grupo Bilderberg fora criado pela família Rockefeller, e de lá nós ouvimos certa vez: eu não quero uma sociedade pensante, eu quero um povo servil. A Comissão Trilateral. David Rockefeller foi fundador da Comissão Trilateral em 1973. Um número seleto de amigos de David Rockefeller foram escolhidos para participar das reuniões. Existe uma agenda em curso dos Rockefellers na Ásia, América e Europa. Enquanto David Rockefeller está morto, seus jovens herdeiros estão em pleno desenvolvimento do programa estabelecido pela Comissão Trilateral. Cada região possui seu próprio processo de seleção. A Comissão Trilateral é renovada a cada 3 anos. Todos os anos ocorrem 4 reuniões da Comissão Trilateral em vários locais. O objetivo inicial declarado da Comissão Trilateral
é formar um grupo não oficial de indivíduos para encontrar soluções para alguns dos problemas mais comuns enfrentados na humanidade, mas seja qual for sua prioridade. Na verdade, se sabe que é apenas um programa de promoção do globalismo, a fim de reunir todas as peças do tabuleiro debaixo da mão potente de um único homem, o governo único mundial, o General Supremo. Alguns jornalistas independentes afirmam que a Comissão Trilateral é um lugar onde pessoas não eleitas, é um lugar onde as pessoas do mundo todo, que não se candidatam e não se elegem, mas que comandam aqueles que foram eleitos, ali planejam assuntos globais. Dão ordens a esses políticos para que façam as leis a favor de suas grandes empresas que adentram no país, não com canhões e armas, mas com o poder da mídia local, onde todas as redes de rádio, televisão e principais jornais são comprados. Em todos os grupos de dominação mundial, Rockefeller sempre foi citado, e na maioria das vezes como chefe. A Comissão Trilateral, também acusada de ter uma mão forte na questão da saúde, decidindo onde e quando aparecerão as epidemias, pragas e pandemias. Existem processos movidos por populares e citações na justiça americana sobre a participação do presidente Jimmy Carter, antes de ser eleito, ter trabalhado em favor das empresas do David Rockefeller, juntamente com estas entidades ocultas da Comissão Trilateral e do Grupo Bilderberg. Na época em que assumiu a presidência, Jimmy Carter tinha na sua administração diversos membros do grupo da Comissão Trilateral de David Rockefeller. A figura mais expressiva nessa época é também um dos maiores defensores públicos da nova ordem mundial. Seu nome? Henry Kissinger. A Comissão Trilateral é considerada como uma rompedora de barreiras para o Conselho de Relações Exteriores, uma outra organização nefasta, composta de membros poderosos de diferentes países. Isto ocorre porque mais de 90% dos membros da Comissão Trilateral também são membros do Conselho de Relações Exteriores. A maioria são cidadãos particulares da América e da Europa. A pessoa só pode participar da Comissão Trilateral se for convidada. Mas os critérios de seleção são todos definidos pela família Rockefeller, os Rockefellers e a nova ordem mundial. O próprio David Rockefeller afirmara: algumas pessoas me acusam de estar organizando uma nova ordem mundial para colocar todos debaixo de um governo único global. Se isso é uma acusação, eu me declaro culpado e disso me orgulho. Palavras de David Rockefeller, trecho tirado da biografia de David Rockefeller, Memories. Famílias conspirando para criar uma nova ordem mundial. Foi trazida à luz há muitos anos através dos trabalhos do autor H.G. Wells. Isto através dos seus livros The Open Conspiracy, em português. Isso através dos seus livros A Conspiração Aberta e A Forma das Coisas que Estão por Vir. Inclusive, este título do segundo se tornou título de uma música dos Ramones. Embora nestes livros não exista a palavra Nova Ordem Mundial, é mencionado claramente a união das elites mais poderosas para dominar sobre a massa. E segundo o autor dos livros H.G. Wells, isto seria feito sob o pretexto da integração para beneficiar e proteger a todos. Mas esses dominantes com poder totalitário acabam não apenas por dominar, mas também oprimir as pessoas. A terminologia Nova Ordem Mundial a cada dia vem se tornando mais popular. Ela é frequentemente usada por políticos e também pela mídia, que sempre a associa a acordos internacionais, que têm como objetivo promover uma modificação socioeconômica em toda a Terra. Isto, segundo eles, embasado em uma proposta nobre: estabelecer a paz e a estabilidade global. Qualquer pessoa que comece a investigar sobre esses temas logo perceberá nas entrelinhas que a intenção verdadeira é estabelecer um governo único mundial sob o domínio destas famílias. E este governo estabelecerá uma moeda única
Um único sistema jurídico concebido através da tecnologia da inteligência artificial apoiada nos algoritmos. Uma cultura única. Um sistema educacional centralizado. Um regime médico e de saúde único. Um único idioma. Uma religião única de adoração ao próprio General Supremo. Com esta nova ordem mundial estabelecida, o General Supremo estará estabelecendo cada governante de cada província, que hoje são conhecidas como países. Qualquer que seja destes governantes, e não obedecer fielmente à ordem do General Supremo, deverá ser eliminado imediatamente sem julgamento. Assim, nenhum governante de nenhuma província que hoje é conhecido como país poderá cometer nenhum ato sem que haja o conhecimento do General Supremo, até porque, por conta da tecnologia cada vez mais avançada, os olhos e ouvidos do General Supremo estará em todos os lugares, e ele terá se tornado onipresente, onisciente, e por conta disso também onipotente. Algumas características que até então pertencem exclusivamente a um único ser. Neste caso, a mídia, de grande poder de difusão popular, continuará controlando as mentes das pessoas, para que elas sejam cada vez mais servis e não deem trabalho algum para a administração policial, que será única, uma polícia mundial, treinada e preparada para defender de todas as formas os interesses de um único homem, o General Supremo. Assim, a mídia desempenhará um papel fundamental. Está escrito no livro A Biografia de David Rockefeller, Memories. Estamos gratos ao The Washington Post, The New York Times, Time Magazine e outras ótimas publicações, cujos diretores participam de nossas reuniões. E estamos agradecidos pelos seus compromissos de discrição por quase 40 anos. Teria sido impossível para nós desenvolver nosso plano para o mundo se tivéssemos sendo sujeitos às luzes brilhantes da publicidade durante todos estes anos. Mas o trabalho agora está muito mais sofisticado e preparado para marchar em direção a um governo único mundial. A soberania supranacional de uma elite intelectual e banqueiros mundiais é certamente preferível à autodeterminação nacional praticada nos séculos passados. Trecho do livro. Muitos pesquisadores, pessoas que investigam a nova ordem mundial, a Fundação Rockefeller e seus planos, chegaram à conclusão de que o objetivo final para lograr êxito na nova ordem mundial, um ponto é primordial: a redução populacional da humanidade. Eles desejam manter a população mundial a um nível controlado de 500 milhões de pessoas, a fim de que os recursos naturais não sejam rapidamente consumidos. Este termo Nova Ordem Mundial vem sendo cada vez mais popularizado. Ele está sendo falado por pessoas muito influentes no mundo, desde Joe Biden, Richard Nixon, Mikhail Gorbachev, Franklin Roosevelt, George Bush, Tony Blair, entre muitos outros. Podem-se contar nos dedos as poucas pessoas influentes que ousaram falar qualquer coisa contra a nova ordem mundial. Entre esses destaca-se o Dr. Michael Crossberry, economista canadense. Ele disse, está relatado no livro Biografia de David Rockefeller, Memories: estamos lidando com uma empresa criminosa a nível global. E há uma guerra em curso. É liderada por aqueles que estão comandando os Estados Unidos. E ela é levada a cabo por vários líderes de países que obedecem às ordens vindas de Washington. A guerra global sobre o terrorismo é apenas uma empresa com sede nos Estados Unidos. Ela é falsa, é baseada em premissas falsas. Isso nos diz na prática que, de alguma forma, a América e o mundo ocidental estão indo atrás de um inimigo fictício. O Estado Islâmico, por exemplo, é totalmente apoiado e financiado pela Aliança Militar Ocidental e aliados da América no Golfo Pérsico. Eles dizem que os muçulmanos são terroristas, mas acontece que os terroristas são treinados no próprio Estados Unidos. Estes não são produtos da sociedade muçulmana. Qualquer pessoa que olhar mais de perto vai enxergar isso.
A guerra global entre o terrorismo é uma fabricação, uma grande mentira, um crime contra a humanidade. Dr. Michael Krosdowski, economista canadense. O assassinato do presidente Kennedy. É sabido que David Rockefeller deu o sinal para o assassinato de John Kennedy. Nomes como Edgar Hoover, Lyndon Johnson, o homem do ataque Jack Ruby, Richard Nixon e vários outros funcionários, ou seja, elites de Estado, estiveram reunidos em 21 de novembro de 1963 para discutir o caso. Foi aí que Johnson afirmou: depois de amanhã, aqueles malditos Kennedys nunca mais me trará vergonha. Sabe-se também que a CIA foi fortemente militarizada e foi devido à demissão do comandante-chefe-geral Lyman Nimitz. Também foi dito que ele era o segundo homem mais poderoso dos Estados Unidos no momento da sua demissão. Embora essa informação de que David Rockefeller teria dado o sinal para a morte do Kennedy seja oficiosa, ao fazer uma investigação mais profunda, perceberá que naquele momento parecia que as coisas estavam saindo do controle para a família Rockefeller e que alguma coisa deveria ser feita para estancar o sangue. Para criar este vídeo, utilizei trechos do livro Biografia de David Rockefeller, Memories, documentários Dark Secrets of the Rockefeller Family, Rockefeller's Documentary e The Rockefellers, All Money and Power. A todos pela atenção, muito obrigado. Inscreva-se no canal, subscreva, aperte o sininho para receber notificações e novidades. Muito obrigado.